Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus nesse dia maravilhoso, hoje 7 de abril de 2026, e nós avançamos mais um pouco na palavra do Senhor no livro de Jeremias. Estamos agora no capítulo 42 e vamos lá no versículo 19 para a gente dar o norte, a direção do que iremos tratar. Um capítulo relativamente pequeno ou adequado, são 22 versículos, e no versículo 19 está escrito: O Senhor tem dito a respeito de vós, ó vós remanescentes de Judá, não vades para o Egito, sabeis certamente que eu vos tenho admoestado neste dia. Nós lembramos que no capítulo de ontem, no capítulo 41, nós terminamos o nosso devocional numa situação interessantíssima, depois do resultado sobre quem visita a nossa casa, para quem a gente traz dentro da nossa casa. Lembra-te do que ocorreu? Ótimo. Então nós temos agora o resultado de tudo isso aqui, quando nós terminamos o capítulo de ontem. Nós vimos que o povo resgatado por Joanã, né, das mãos de Ismael fugindo de volta ali para os amonitas, e o povo retornando em alegria para Joanã, eles, na hora que se reagruparam, tiveram uma dúvida. E por meio da condução agora de Joanã, que agora estão sob a direção de Joanã, vamos dizer assim, né? Porque o povo é sempre assim, alguém está sempre governando, direcionando, que seja homens, que seja políticos, que seja sacerdotes, que seja profetas, que seja generais. Alguém está sempre direcionando o povo. O povo ele não consegue se movimentar nas suas próprias experiências, principalmente quando a gente fala com Deus. Não consegue. Eles estão sempre sendo conduzidos. E assim, dentro desse tempo, até um contexto até muito válido, porque o Senhor estabelecia profetas, o Senhor estabelecia povos, ou seja, homens muito específicos para poder direcionar. E os que governavam, em tese, deveriam governar de acordo com a vontade do Senhor, mas nem sempre isso se estabeleceu. Tá? Então, nós estamos no capítulo 42 e temos agora uma situação em que estes homens, que nos seus corações já haviam definido, como terminou ali no versículo 17, na cidade ali de Jerutikimã, né? Jerutikimã, próximo à cidade de Belém, eles vamos dizer assim, pararam ali, e eles ficaram na expectativa agora de fazer uma entrada do Egito. Por que eles queriam entrar no Egito? Porque agora eles estavam preocupados, porque como Ismael havia matado Gedalias, matado os outros judeus que estavam com Gedalias, matado os caldeus que haviam ficado ali para dar suporte a Gedalias. Então, aquele ato, ele poderia ser interpretado por Nabucodonosor, o soberano, né, como ato de rebeldia, e deveria, na cabeça deles, isso não é de uma forma errada, pensar dessa forma, que Nabucodonosor certamente daria uma resposta à altura, independente de quem era o movimento. Mesmo que talvez Joanã tentasse explicar para Nabucodonosor que, na verdade, ele acabou se opondo ao ato de Ismael, mas, na verdade, no próprio coração de Joanã, aquele desejo da prosperidade e daquele cenário que estava ali entre o capítulo 40, ou era o 39, em que o povo parecia que já está estabelecendo, crescendo, se desenvolvendo, era a ideia, com certeza, de fazer a nação prosperar. Então, esse medo de ser, vamos dizer assim, agredido ou de ser massacrado por Nabucodonosor faz com que eles inclinem os olhos para o outro lado, para aquele lado que o Senhor, já desde a origem da nação, já tirou o povo lá do Egito. E agora eles querem voltar no Egito porque entendem que no Egito está o socorro. E aí deixa muito claramente que é uma coisa que Deus não espera do seu povo. Porque quando o povo está em aflição, quando o povo está em alegria, está em abundância, o que o Senhor espera é que esse povo festeje, agradeça e mostre a gratidão ao Senhor. Né? Mas quando ele está em desespero, em aflição, o Senhor não espera que o seu povo vá buscar ajuda, vá buscar suporte em terceiros. Ele quer que o povo venha se humilhando, suplicando, vestes rasgadas, com todo aquele simbolismo, mas de um coração voltado, um coração verdadeiramente suplicando e buscando apoio, ajuda e socorro no Senhor. É isso que ele quer. E o povo, através de Joanã, mostra uma tendência diferente. Mas o povo, para poder se esquivar das ações, eles procuram Jeremias. Todo o povo se reúne, e aí o personagem de Jeremias aparece. Interessante, né? Lá atrás ele não estava aparecendo, mas a gente diz, se esse povo estava sendo cativo, ou foi levado por Ismael, e esse povo, e Jeremias, foi encontrado ali com as cadeias, né? Como se diria ali, lá em Mispas, ele foi encontrado com as cadeias, ou seja, como um preso, e foi libertado, então ele fazia parte daquele povo que, como se diz,
que estava sendo levado cativo. E agora, então, eles vão recorrer, olham para Jeremias e dizem assim, aquele homem é um homem que tem intimidade com o Senhor, um homem que fala com Deus. Vamos pedir para ele orar pela gente, para ele suplicar para a gente, para ele apresentar a nossa causa a Deus. E a resposta de Deus, a resposta do Senhor. E eles começam utilizando a expressão Senhor teu Deus. Ele diz assim, no versículo 3, ele fala assim mesmo, no versículo 2, e disseram para Jeremias o profeta, permite que nossa súplica seja aceita diante de ti, e ora por nós ao Senhor teu Deus, ó, por todo esse remanescente, porque só restam uns poucos dentre muitos, como teus olhos podem observar. Você já vê que o povo no seu coração, ele já nem consegue dizer assim, meu Deus, nosso Deus, ele fala teu Deus, porque há toda uma arquitetura, há toda uma engenhosidade, há todo um processo, há todo um desejo. O povo, na verdade, está se apresentando, está buscando essa informação, está buscando esse resultado, está buscando essa permissão no Senhor, porque ele acredita que por meio de Jeremias essa permissão vai ser dada. E o interessante é que ele vai apresentando tudo isso, e ele ainda diz mais, e ele ainda se coloca mais. Quando a gente vai lá no versículo 5, ele diz assim, então eles disseram a Jeremias, seja o Senhor uma verdadeira e fiel testemunho entre nós, se nós não fizermos conforme todas as coisas pelas quais o Senhor teu Deus te enviar a nós, que seja bom ou mal, nós obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem enviamos para que nos vá bem, quando nós obedecemos à voz do Senhor nosso Deus. O interessante, interessante não, uma coisa que me impacta em mim sobre isso, e justamente para a gente fazer a questão das intercessões, e aqui, isso aqui é mais comum ainda, mais para a gente trazendo para o nosso meio cristão hoje, para o meio da igreja, é que a gente tem reiteradas vezes pessoas que pedem para que a gente ore por elas, pedem socorro através das orações, mas elas próprias não têm uma ação de transformação, elas próprias não têm um desejo, elas próprias não choram, elas próprias não se apresentam, elas próprias não se humilham diante do Senhor. Elas querem que a gente faça isso porque elas entendem que nós somos mais espirituais do que elas. E não tem nada disso, ninguém é mais espiritual que o outro. O que nós fazemos é clamar ao Senhor verdadeiramente, nós entregamos a nossa vida a Ele, procuramos viver um relacionamento verdadeiro, procuramos andar segundo os seus ensinos, nós meditamos, refletimos e procuramos alinhar as nossas decisões, alinhar as nossas necessidades de acordo com a vontade do Senhor. Isso é um esforço diário, isso é uma busca diária, e aí, gente, então, por meio dessas orações, por meio dessa dependência que fazemos, é que nós levamos para que a gente tenha uma vida que possa demonstrar para esse que pede socorro para a gente em orações, que a gente tem o poder de buscar no Senhor. Mas é um poder que está à disposição de todos. Um poder, não que o Senhor vai nos obedecer, nada disso, mas assim, olha, é que a gente está sendo verdadeiro, a gente está se esforçando. A palavra diz assim, esforça-te. E a gente faz o nosso esforço, mas não depende de nós. O resultado não depende da nossa vontade. O resultado não depende daquilo que apresentamos e muito menos o resultado vai estar vinculado àquilo que fazemos para agradar ao Senhor. Mas é natural o Senhor se, vamos dizer assim, atender às necessidades daquele filho que lhe agrada. Um pai faz isso. Então isso é natural, mas ainda assim, quando ele não nos atende às nossas necessidades, nós continuamos amando, nós continuamos dependente dele, nós continuamos aguardando o agir dele de uma forma diferente dentro das nossas expectativas. Mas a ideia é que as nossas expectativas se moldem e se alinhem à vontade do Senhor, e não que o Senhor se molde às nossas necessidades. Então nós temos um povo clamando por essa intercessão, mas é uma intercessão que a gente vê que há um coração já, vamos dizer assim, há um coração já impactado por uma decisão. Lá atrás eles já estão cientes, eu quero entrar na terra do Egito, porque por meio da terra do Egito eu, vamos dizer assim, me livrarei da espada, me livrarei da morte, me livrarei da perseguição, talvez até justa nesse momento, do Senhor da Babilônia, talvez. E então Jeremias vai vamos dizer assim, a busca dessa súplica, vai à busca de apresentar isso ao Senhor. E o interessante é que o Senhor não responde de imediato. Para falar a verdade, a grande maioria das vezes que a gente pede as coisas para o Senhor, e Ele de uma forma, não vou dizer que nos testar, porque Ele nos conhece, mas de mostrar para a gente até que ponto a gente de fato já está, vamos dizer assim, transformado, renovado, envolvido, vamos dizer assim, imbuído, já está espiritualmente sendo verdadeiro com o Senhor, Ele acaba, vamos dizer assim, fazendo com que as coisas aconteçam num tempo, por vezes, muito diferente da gente. Eu tenho várias coisas na minha vida que eu peço ao Senhor e Ele só me responde muito depois. Tem coisas que Ele nunca me respondeu. Assim como tem coisas que eu peço ao Senhor para que Ele me livre, de erros, de consequências muito danosas sobre a minha vida e passado, sobre meus erros, né? Para que Ele possa ter misericórdia de mim. E Ele tem tido, mas, por vezes, o homem pode não ter essa misericórdia, porque o próprio homem ele tem a sua própria justiça. E a justiça de Deus também se faz por meio dos homens. E aí, o que eu clamo é sempre, Senhor, que a tua justiça recaia sobre mim, não só a justiça dos homens, senão, assim como diria, não lembro, perdoe-me agora, não lembro qual personagem da Bíblia, diz assim, que se me Davi,
porque se for pela justiça dos homens, então eu já estou completamente perdido. E a resposta de Jeremias para esse povo, novamente com suas lideranças reunidas, novamente com todo o povo, com todos ali, agora ansiosos por uma resposta de Jeremias, é uma resposta diferente do que eles pensavam, porque o Senhor diz para eles muito claramente que eles não devem entrar na terra do Egito. Não é a vontade de Deus. Deus já tirou o povo judeu, os israelitas, da terra do Egito. Tudo começa com a retirada deles do Egito, e agora eles querem voltar porque eles confiam. Não, tem que confiar em mim, tem que confiar em Deus, tem que confiar naquele que efetivamente é o que te supre, é aquele que necessariamente consegue entender as tuas necessidades e consegue te prover e te proteger de todos os males. Mas o povo não entende dessa forma. Mas Deus estabelece no versículo 11, não estejais temerosos do rei da Babilônia, a quem temeis. Não estejais temerosos dele, diz o Senhor, porque eu estou convosco para vos salvar e para vos livrar da sua mão. Só que antes disso, dessa garantia, disse assim, ó, não te preocupa com a Babilônia. A Babilônia, ela se levantou sobre ti, ou sobre o povo, sobre a cidade de Jerusalém, sobre o povo de Judá, porque eu permiti. Lembra-te que a Babilônia, ou Nabucodonosor, é servo meu. Eu governo nesse momento a vontade dele. Eu, vamos dizer assim, eu tenho controle sobre ele, eu tenho controle sobre o seu exército, eu tenho controle sobre tudo. Aquilo que eu determinei sobre Jerusalém aconteceu. E agora não te preocupa, não temas, que quando vai lá no versículo 10, diz assim, se vós ainda vieres habitar nesta terra, então eu vos edificarei e não vos destruirei, e eu vos plantarei e não vos removerei, pois estou arrependido do mal que eu vos tenho feito. E aí, aqui é uma das partes mais confusas às vezes quando a gente está falando sobre a Bíblia, que pelo menos na minha tradição, é quando ele fala do arrependimento de Deus do mal que ele está fazendo. Essa palavra é sempre uma palavra de muita discussão, por quê? Porque a palavra do Senhor lá em Números fala que Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Isso é muito claro. Então quando ele fala dessa questão do arrependimento, que é de uma mudança de posição, confirmando agora, apesar deles terem ficado inicialmente sem qualquer manutenção, sem qualquer manifestação do Senhor, tanto que a morte veio sobre Gedalias, sobre os homens, sobre todo mundo ali, trazendo agora, inclusive, eles novamente a possibilidade de cativeiro, nós temos, agora não. O Senhor diz assim, olha, agora me agrada, agora eu quero que vocês fiquem nessa terra, porque eu mudei os planos, eu mudei o meu propósito, eu agora dou novos propósitos. Não temos a relação do Velho Testamento com o Novo Testamento, sobre os mandamentos da lei e agora a nova aliança? É mais ou menos isso que está acontecendo. Há uma nova aliança, há uma nova ordenança, há uma nova promessa. E Deus diz, eu estou arrependido do mal que eu vos tenho feito. E por meio disso, então, eu, que lancei esse mal sobre vocês, agora eu tirarei, agora eu colocarei a proteção de Deus sobre toda essa casa. Então, é muito simples. Quando você clama ao Senhor, é possível que você tenha uma resposta diferente do que você quer. Mas lembra-te, a vontade do Senhor é melhor do que a tua. Porque a própria palavra aqui em Jeremias fala que os planos de Deus, que os planos deles são melhores do que os seus. Na verdade, a gente consegue ver essa ideia, aquilo que está lá no capítulo 29, a partir do versículo 11, quando ele diz assim, porque os seus pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Então, aqui a gente já diz assim, a vontade do Senhor é que a gente tem que respeitar. Não adianta a gente trabalhar dentro do que está na nossa mente. Não adianta a gente pensar que os nossos pensamentos estão à frente dos pensamentos de Deus. A palavra de Deus diz, os pensamentos do Senhor que tem sobre vós são pensamentos de bem, não de mal. Ou seja, são melhores do que o nosso. Mas o povo parece que é difícil ver isso, é difícil aceitar isso, porque ele olha o tempo todo somente a espada, a fome e a peste. E é justamente essa espada, a fome e a peste, a morte propriamente dita, a morte visível, a morte com muita dor, com muito sofrimento, é que encontrará eles lá no Egito, que para eles é um ambiente de paz em relação ao sofrimento, a angústia, a desolação com que Jerusalém estava vivendo. E agora, além da desolação, nós temos agora a certeza na mente deles que há um inimigo poderosíssimo que irá buscá-los e irá açoitá-los sobre a sua própria vida. Mas o Senhor está dizendo diferente, e ele diz, e você tem que crer nisso. Você tem que crer nisso. Quando todo o cenário se fizer, vamos dizer assim, completamente oposto ou desfavorável a ti, que você estiver clamando verdadeiramente ao Senhor, ele vai te dar a resposta. O problema é que o teu coração não está clamando de forma verdadeira, como o povo está aqui se fazendo, e está recebendo, então, uma resposta diferente. E essa resposta, em vez de trazer paz para esse povo, está trazendo, então, inquietação, está trazendo mais medo do que confiança. E aí, sobre Joanã, um homem que estava à frente, um homem que estava sendo usado por Deus, em algum momento ele acaba titubeando, levando esse povo a esse momento de vamos dizer assim, de dúvida. E a resposta de Deus é
tão severa para esse povo, ela é tão impactante, ela é tão real, ela não deixa qualquer brecha para que eles possam pensar diferente, para que eles possam duvidar da ação de Deus, do poder de Deus sobre eles, que lá no versículo 18, Deus diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, como minha ira e minha fúria foram derramadas sobre os habitantes de Jerusalém, assim a minha fúria será derramada sobre vós, quando vós adentrares o Egito, e vós sereis uma abominação e um assombro e uma maldição e uma desonra, e vós não mais vereis este lugar. Meu irmão, e eu fico pensando, você que vive no pecado, eu às vezes que já vivi muito pecado e que tenho lutado para que o pecado se afaste de mim, querendo viver uma vida mais santificada possível, ainda que os erros ainda estejam presentes, mas a minha luta é real contra esse pecado. E aí, esse povo agora está sobre essa triste realidade que é contrária aos desejos dele. E o pior de tudo isso é quando o Senhor, através do profeta Jeremias, diz no versículo 20, porque vós dissimulastes em vossos corações, quando vós me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo, ores por nós ao Senhor nosso Deus, e em conformidade com tudo que o Senhor nosso Deus dirá, desse modo declares para nós, e assim o faremos. Eles não queriam fazer. Isso é certo. Nada disso eles queriam fazer. Eles enviaram Jeremias por enviar. Eles queriam ter a oportunidade, a expectativa de serem, vamos dizer assim, ter uma misericórdia de Deus para que Deus deixasse eles entrar no Egito. Mas a misericórdia de Deus está havendo. Então, aquilo que eles queriam, eles estão recebendo. O problema é que a resposta é diferente. Continua nessa terra, que é nessa terra que vocês irão prosperar. Independente da espada que vocês querem fugir daqui, é a espada que vocês vão encontrar lá. A fome que vocês fogem daqui é a fome que vocês vão encontrar lá. Então, o inimigo que vocês fogem daqui é o inimigo que encontrarão vocês por lá. E por fim, então saibam, se vocês entrarem nessa terra, vocês certamente morrerão pela espada, pela fome, pela peste. Porque vocês estão indo para um lugar de peregrinação que é contra a vontade de Deus. Então, para finalizar, meu irmão, larga de andar contrário à vontade de Deus. O caminho de Deus, ele já é definido para você. Ele está disponível. Limpa o teu coração, entrega a tua vida, clama pelo Senhor e mergulha. Anda, confia e deixa que o Senhor, que prometeu isso para o povo de Israel, prometeu a segurança diante de um inimigo poderoso, ele também estará contigo. Fica na graça de Deus e Pai, que o Senhor possa nos cuidar.